De volta aqui no Bandeirantes Acontece, 4h11, temos entrevista, né? Sônia Blota, apresenta aí o nosso Exatamente. entrevistado, faça as honras da casa. Nós vamos falar com o Dr. Rodrigo Leite, que é psiquiatra. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Bandeirantes Acontece. E o Dr. Rodrigo vai falar para a gente sobre isolamento. Doutor, ninguém aguenta mais, mas tem que aguentar. É difícil porque há um ano a gente tinha certeza que ia passar, que essa época, em abril, por exemplo, Páscoa, a gente não estaria na situação do ano passado. Mas estamos aí como o epicentro da pandemia. O que o senhor aconselha, em primeiro lugar, para manter a nossa sanidade? Uma ótima tarde para o senhor. Ótima tarde, Sônia, muito obrigado. De fato, não está fácil para ninguém. Esse isolamento prolongado não estava nos nossos planos, né? Acho que isso interferiu no planejamento de todo mundo, né? E certamente isso vem trazendo bastante sofrimento, né? Dicas para lidar com o isolamento: encontrar algum espaço dentro de casa ou alguma coisa que você possa frequentar de modo seguro, algum lugar de santuário, algum lugar que você possa ter alguma relação de mergulho, alguma relação de resgatar sua serenidade, resgatar seu espaço interior para se preservar, né? É um momento em que a gente acaba perdendo muita energia, a gente acaba com a ansiedade, com a preocupação, com todos os problemas, a gente acaba não cuidando desse momentinho nosso, dessa coisa bem cuidada que a gente precisa resgatar isso de uma forma urgente, né? Que seja um momento de meditação, escutar uma música, um momento de você com você mesmo. Fora isso, cuidar do sono, cuidar da alimentação, porque a gente, de uma forma geral, exagerou na pandemia e como esse estado vai se prolongar, a gente precisa realmente ficar atento para que a gente não desenvolva problemas de saúde aí relacionados ao excesso de alimentação. Além disso, procurar algum tipo de suporte social, não fisicamente, mas usar a tecnologia a nosso favor, fazer videochamadas, usar as plataformas disponíveis para se comunicar, fugir desse isolamento de uma forma inteligente, de uma forma que não nos coloque em risco. Doutor Rodrigo, boa tarde para o senhor, é um prazer tê-lo aqui conosco. É, essa resistência que algumas pessoas têm a essas medidas que são básicas, a gente conversava aqui no começo, eu e a Sônia, os nossos ouvintes também, falar das pessoas que ela pode evitar um mal terrível usando máscara, usando álcool gel, mantendo o distanciamento, não parece ser um sacrifício tão grande assim, levando em conta a contrapartida, né? O que você vai ter como consequência se não adotar essas medidas até que a vacina chegue em todos nós, aquela coisa toda. Mas isso é um problema, essa resistência é um problema que existe no mundo inteiro, mais aqui, mais em outros locais, mas como regra existe no mundo inteiro. O que explica isso, essa quase irracionalidade dessas pessoas? Isso tem explicações bastante até neurológicas, né? Porque o nosso cérebro ele vai normalizando as situações, né? Nosso cérebro ele faz uma leitura do cenário, né? E quando esse cenário começa a se perpetuar, as ameaças desse cenário começam a não ficar tão ameaçadoras como eram antes, né? E com isso as pessoas tendem a ir relaxando as medidas de prevenção. Outra coisa que está muito difícil de lutar contra é que a nossa espécie, né, o Homo sapiens, ela sobreviveu ao longo dos milênios justamente por essa capacidade de interação social, né? Então esse momento é particularmente desafiador porque ele convida a nossa espécie inteira a abdicar dessa socialização o máximo possível para se proteger. Então é como se a gente tivesse violando uma tradição que foi um dos pilares da sobrevivência dessa espécie no mundo, né? Então é uma coisa muito arraigada, muito historicamente condicionada, que acaba sendo muito difícil para as pessoas aderirem. E outros fatores relacionados ao cenário de desconfiança, de incerteza em relação ao cenário,
a questão da manipulação das informações, das fake news, do uso político, da pandemia, tudo isso acaba sendo mais um ingrediente aí para reduzir os índices de adesão. É muito difícil sustentar a privação dessa interação social ao longo do tempo, né? Realmente tem sido desafiador em todo o mundo. Doutor Rodrigo, o que chama a atenção é que os muito jovens estão sofrendo consequências dessa pandemia muito no sentido da saúde mental. Se a vida agitada já contribuía muito para isso, né, para insônia, para crises de ansiedade, os jovens de 14 até 19, 20 anos, ele está uma incidência muito alta de depressão. Como que a família pode tratar isso? Como os jovens nessa faixa etária... o que a sociedade pode fazer para que eles não cresçam, enfim, com toda essa aflição, né, dentro? Porque se nós já estamos sentindo, né, nós que razoavelmente temos alguma maturidade, o peso para os que são mais jovens é muito grande, não? Sem dúvida, é uma população que a gente precisa de fato prestar atenção. E os efeitos da pandemia nessa geração de crianças e adolescentes ainda não apareceram totalmente, mas a gente já está percebendo um maior nível de sofrimento psíquico nessa faixa etária. E eu penso que, apesar de todos os problemas que a gente tem vivido, eu acho que uma orientação para os pais em relação a que esse momento, por incrível que pareça, está sendo um momento de resgate desse convívio dos filhos com as famílias, né? O modo anterior que a gente estava habituado, os pais saíam de casa, trabalhavam o dia inteiro, as crianças e adolescentes na escola, nas suas atividades também, o tempo de encontro familiar acabava sendo menor, né? E a gente cresceu dessa forma, né? E agora não, agora esse momento do convívio familiar tem se prolongado dentro das casas, né? O tempo tem ficado maior. Então acaba também, paradoxalmente, aí sendo também uma oportunidade dos pais prestarem mais atenção nos filhos, dos pais e dos filhos se conectarem mais entre si, dos pais poderem aproveitar esse momento para poder dizer não para algumas coisas das crianças e adolescentes, né? Muito da dificuldade que os pais tinham de dizer não tinha alguma relação com uma certa culpa de não ficar em casa, de tentar compensar a privação do convívio com coisas materiais, com excesso de vantagens, etc. Então agora pode ser um momento de resgatar um certo padrão de educação, de lidar com a frustração, com a negativa, com a impossibilidade. Eu acho que isso pode ser também entendido como uma estratégia aí de otimização da educação dos adolescentes, e também essa convivência com a impossibilidade é uma coisa que acaba contribuindo para o nosso amadurecimento, né? Eu acho que a pandemia, um dos produtos positivos dela no médio prazo, se é que a gente vai poder ter algum subproduto positivo, mas é uma possibilidade de amadurecimento de todos, né? De lidar com uma limitação muito grande e que isso contribua para que a gente evolua como pessoa, evolua como sociedade, que a gente possa tirar algum proveito de tanta tragédia. Parece pouco provável, mas os sobreviventes do Holocausto na Segunda Guerra trouxeram essa lição, né, de tirar a vida e tirar ensinamentos dos contextos mais difíceis e penosos que o ser humano pode vivenciar. E não é exagero nenhum comparar o que a gente está vivendo com o Holocausto, infelizmente. A gente está conversando aqui no Acontece com o Dr. Rodrigo Leite, que é psiquiatra da Universidade de São Paulo. Doutor Rodrigo, sobre ainda essa resistência que algumas pessoas têm a essas medidas de segurança, eu estava lendo, tem pesquisa para todo lado, eu estava lendo recentemente uma pesquisa que até o resultado, nesse aspecto, é um tanto óbvio, mas mostrando que a fatia da sociedade que se mostrava mais arredia, por exemplo, ao isolamento social, são os jovens, uma fatia grande de jovens e de pessoas desempregadas. Me parece que há um quê de obviedade, os jovens acho que ainda têm, em muitos casos, aquela ideia já superada de longe de que eles são imunes, isso já não existe mais, mas resiste em algumas cabeças.
E no caso dos desempregados, eu queria saber do senhor, porque, lógico, as pessoas têm que poder ficar isoladas. Quando elas não têm a menor condição econômica, social de se manter isoladas, elas vão para o sacrifício. Me parece que é uma opção entre, lamentavelmente, morrer do vírus ou morrer de fome, né? Tornando a coisa bem extremada aqui. Como é que funciona a cabeça do cidadão que sabe que vai se expor a risco, mas que não vê outra opção? A gente tem que compreender essa questão do distanciamento também como uma coisa complicada que, de uma certa forma, o ônus da pandemia agora se voltou para nós enquanto cidadãos, de uma certa forma, né? Isso não nos exime da responsabilidade, lógico, de colaborar e, de fato, entender a gravidade desse momento. Mas a gente tem que entender como essa possibilidade de distanciamento ela não é igual, ela não é equiparada entre as classes sociais, né? De fato, quem é de uma classe social mais desfavorecida não pode se distanciar, né? Tem que continuar na luta, etc. Em relação aos desempregados, é possível que essas pessoas ainda estejam tentando buscar algum meio de sobrevivência, um bico, alguma coisa no mercado informal e, com isso, se expondo aí ao risco do vírus, né? É também possível pensar que essas pessoas, muitas delas, a maior parte delas também pertencem a uma classe social mais desfavorecida, com menos acesso à informação, menos acesso a medidas educativas e a educação formal também, o que dificulta o alcance da informação quanto à gravidade da pandemia em certas populações, né? Acho que a gente pode hipotetizar por esse caminho. Doutor Rodrigo, outro grupo que tem sofrido muito, né? Eu acho que diria que depois ou igual aos jovens sofrendo muito são os idosos. Até nossos ouvintes aqui estão mandando recado. Muito obrigada, ouvintes. O Fabiano diz que ele precisa ligar para os pais dele todos os dias porque eles estão isolados, não podem ver filhos. Outro ouvinte aqui fala que não podem ver os netos também. As crianças fazem falta, agora é uma época que não pode e eles estão entrando em depressão. Como amenizar aí esse choque, vamos dizer assim, para as famílias? Sem sombra de dúvida, os idosos são a outra população de risco nesse momento, né? A gente tem vivenciado isso até pessoas próximas, pacientes, enfim, pessoas do nosso convívio que estão sofrendo muito, sendo penalizadas por conta dessa solidão. Acredito que, de fato, novamente acionar as possibilidades tecnológicas de comunicação e também utilizar recursos de telesaúde, de telemedicina, caso haja suspeita de um quadro depressivo mais intenso, que necessite de medicação, que necessite de cuidados mais próximos, de repente uma pessoa que começa a ter pensamentos de suicídio, pensamentos negativos de uma forma geral, não consegue sair da cama, tem problemas de sono, essa pessoa de fato adoeceu, ela está precisando de uma assistência em saúde e hoje em dia a expansão da telesaúde no Brasil e no mundo de uma forma geral, da telemedicina, tem sido uma saída importante para as pessoas buscarem ajuda, né? Existe a possibilidade de prescrição digital, as pessoas podem receber medicação via SMS nos seus celulares e apresentar isso nas farmácias. Então, isso tem sido uma estratégia de extrema valia nesse momento. Isso tem contribuído para que a gente possa, enquanto profissional da saúde mental, ofertar cuidado de uma forma muito, muito interessante e muito rápida, né? De fato, a pandemia trouxe essa possibilidade de consolidação da estratégia da telesaúde no Brasil e isso tem sido aproveitado por muitas pessoas. Então fica a dica de poder contar com essa facilidade que também outro subproduto, enfim, positivo, vamos dizer, né? Dentro desse caos que a gente está vivendo, a gente poder atender as pessoas por meios remotos, enfim, isso acaba sendo uma alternativa para quem tem acesso, né? Infelizmente, também a gente tem que pensar que a maior parte da população brasileira não tem esse acesso facilitado, né? E isso tem sido, sem dúvida, também um desafio para as políticas públicas de saúde no Brasil poder incorporar essa tecnologia para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de assistência. Ô, Rodrigo, falando dos idosos, né?
que felizmente aos poucos vão sendo imunizados e tal. Mas assim, eu senti de pessoas próximas, eu infelizmente não tenho mais meu pai e minha mãe, mas tenho contato com pessoas idosas da família também. E houve em algum momento, eu acho que isso é até natural, é compreensível, das pessoas fazerem a conta, os mais idosos. Bom, eu vou ficar isolado aqui, passamos um ano com a perspectiva de mais meses de isolamento, e aí vem aquele raciocínio, quanto tempo mais eu tenho de vida? É. Né? Então assim, eu vou deixar de participar da Páscoa com os meus filhos, o Natal já foi para o espaço, eu não sei se o próximo Natal vamos estar juntos. E aí aquele raciocínio de quem já tem uma idade avançada, de não saber se vai viver mais 6 meses, mais um ano. Como é que a gente lida com isso? Porque a necessidade do isolamento é evidente, mas essa contradição de estar perdendo um tempo precioso longe das pessoas que você ama também é algo relevante, né, doutor? É algo muito difícil, essa matemática aí do risco, ela de fato se manifesta nos idosos, né? Eles fazem essa conta mesmo, mas eu creio que a reflexão que a gente precisa trazer é de que se o tempo de vida de algumas pessoas já é exíguo, né, por conta da faixa etária, mas que a Covid, ela pode colocar as pessoas numa situação extremamente delicada, né? A Covid pode levar as pessoas a precisar de um leito de terapia intensiva. As pessoas que saem dos leitos de terapia intensiva, que sobrevivem, contam experiências muito difíceis, muito complicadas, elas saem muito fragilizadas. Então, não vale a pena correr esse risco, porque mesmo que a pessoa sobreviva à Covid grave, ela pode sair com sequelas, pode sair incapacitada, pode sair precisando de cuidados especiais, pode sair precisando muito do suporte de um cuidador, por exemplo. Então, não é uma doença com a qual a gente possa brincar. Eu acho que é melhor estar saudável dentro de casa e lidando com essa privação do afeto, que é uma coisa tão da cultura latina também, né, que a gente precisa ver, precisa tocar, precisa abraçar, né? Mas, infelizmente, isso é melhor se privar disso. Infelizmente, a situação se prolonga, né, ao longo dos meses desse ano e que talvez do ano que vem, eu imagino, mas que a gente tem que começar a pensar quais são as consequências de contrair a Covid, né? Não é gripezinha, é uma doença potencialmente grave, com um caráter clínico totalmente aleatório, randômico, é uma roleta russa o coronavírus, né? Ela pode causar também manifestações aí outras, como infarto, tromboembolismo, alterações neuropsiquiátricas. Então, a chance de sequela com o coronavírus tem sido cada vez mais estudada e não vale a pena brincar. É um vírus novo, é um vírus com muitas facetas, as quais a gente ainda não conhece totalmente. Doutor Rodrigo Leite, muito obrigada pela sua participação aqui no Bandeirantes Acontece, obrigada pelos seus esclarecimentos. Nossos ouvintes até participaram bastante aqui da sua entrevista, contando casos pessoais emocionantes aqui de pessoas da família que estão realmente com a saúde mental abalada por conta desses tempos sombrios em que vivemos. Mas muito obrigada pelos esclarecimentos e principalmente pelos conselhos do senhor para nos ajudar a enfrentar aí com mais coragem, porque vamos sair dessa, nós vamos, e para sairmos mais fortes, doutor Rodrigo. Aliás, viu, Sônia, doutor Rodrigo, ouvintes, há quem diga também que essa fase de confinamento, quase isso, é dramática mesmo, e é mesmo, mas que a volta não vai ser tão moleza também não, é que nem quando o astronauta está retornando à atmosfera, parece que vai ter que ter um processo de adaptação, mas isso a gente vai deixar para uma próxima entrevista, tá certo, Sônia? Certíssimo, combinado, doutor Rodrigo também combinado a voltar aqui. Muito obrigado a vocês e vamos tirar algum aprendizado desse momento para que a gente possa melhorar como pessoas e melhorar o país que está precisando também, né?